Nesse vídeo eu vou te mostrar todas as habilidades essenciais que você precisa para aprender a programação e entrar no mundo do desenvolvimento e como não ser ignorado pelas recrutadoras, porque eu sei que você envia mensagem e elas não te respondem. Se você tem esse desejo, quer entrar nesse mundo, fica comigo até o final desse vídeo. Meu nome é Willa e eu estou no canal do Blog News. E para a gente não perder tempo, eu criei aqui um mapa mental para poder ajudar a gente a ver para onde a gente vai. Antes de mais nada, você precisa ter um bom motivo para aprender a programar. Por quê? Quando você tem um bom motivo, e esse motivo pode ser dinheiro, pode ser realização pessoal, isso não importa muito. O que importa é você realmente ter uma motivação, algo que faça você querer programar. Porque se você não tem um motivo pelo qual faz você querer trabalhar com desenvolvimento, você acaba desistindo. Então isso é um pouco ruim, né? Uma outra coisa que eu coloquei aqui é você não precisa ser mega inteligente para poder trabalhar com programação, porque na verdade existem muitas pessoas que não são tão inteligentes e trabalham com programação. A questão toda é que, deixa eu olhar aqui para a câmera. A questão toda é que a pessoa ela precisa minimamente ser esperta para poder trabalhar com isso, porque quando se fala em programação, logo vem na cabeça que você precisa ser uma pessoa CDF, que precisa entender de cálculos ou um monte de outras coisas que não faz o menor sentido. A questão toda é que você precisa ser esperto e um solucionador de problemas. É isso que o mercado quer. Porque no final das contas, não importa se você utiliza tecnologia X ou tecnologia Y. Isso não faz o menor sentido, porque o cliente, no final das contas, ele quer que o problema dele seja resolvido. Então, o mercado precisa de pessoas espertas, não pessoas somente inteligentes. E aqui uma outra coisa que eu coloquei é sobre o conteúdo gratuito, né? Existe muito conteúdo gratuito na internet para poder ajudar você a trabalhar com programação e é válido. Existem muitos tutoriais que te ajudam a resolver problemas, a entender como funciona determinada coisa, mas tudo que é gratuito tem uma certa limitação. Tudo que é pago, no geral, na verdade, né, não posso falar tudo, mas quando você paga por algum conteúdo, esse conteúdo tende a ser melhor, né? Você pode ver uma escola particular, uma pública, geralmente a particular é melhor. Um ensino público, um ensino particular, um ensino geralmente é melhor. Então tudo que é pago tende a ser melhor, mas você pode começar pelo gratuito. Se você vai fazer uma escola de natação, por exemplo, você pode aprender a nadar com seu amigo e depois, se você quiser trabalhar com natação, você se profissionaliza e contrata um professor particular, enfim. Aprender inglês também, você pode aprender inglês com esses cursos gratuitos, mas no final das contas seria interessante você ter um professor particular ali para poder te ajudar. Então, o gratuito ele é bom, mas o pago ele tende a ser melhor. Então, é bom você estudar com os gratuitos, mas quando você for se profissionalizando, aí é bom você encontrar um conteúdo mais aprofundado. Você precisa ter um projeto que te inspire. Estou compartilhando aqui minha tela, né? Você precisa ter um projeto que te inspire. Por quê? Porque quando você tem um projeto que te inspire ali, que seja uma coisa que você goste, você tem uma tendência de não largar aquilo. É que eu tô com duas telas aqui, tá? Estou olhando aqui pro lado, mas é que eu tô com duas telas aqui. Então você tende a não largar se você gosta daquilo. Então você precisa encontrar alguma coisa que te inspire. E uma coisa que pode ajudar, para mim funcionou, quando você faz entrevistas nas empresas, geralmente elas te dão alguns testes, né? Alguns testes ali para criar uma biblioteca, criar um acesso de arquivos, criação de uma API. Isso é uma forma de você treinar o seu código e alguma coisa que seja útil. Existe vários tutoriais aí que ensinam você a criar projetos do Spotify ou Netflix, criar aquelas telas bonitinhas. Isso é legal para o conhecimento, mas quando você for mostrar isso num portfólio, não tem mais tanto valor. Por quê? Porque as empresas sabem que você copiou de algum outro lugar. E hoje é muito mais comum você ver cópia da cópia da cópia da cópia. Então acaba não tendo valor.
Depois que você tem esse daqui que eu coloquei que é o primeiro de tudo, você precisa escolher entre front-end e back-end, né? Aqui eu vou dar um overview para você ter uma ideia do que você pode escolher. Vamos começar aqui pelo front-end. Pelo front-end, você vai precisar aprender a trabalhar com HTML, CSS e JavaScript. Porque o HTML são as tags que você precisa ali aprender. O CSS é para você estilizar a sua página, deixar a sua página mais bonita, mais colorida. E o JavaScript para você pôr efeito nas suas páginas, né? Deixar ela mais dinâmica. Com o CSS, hoje em dia já é possível fazer isso também, mas obviamente ele é um pouco mais limitado do que um JavaScript. E uma outra coisa que você precisa ter noção é sobre o UX. O UX é basicamente User Experience, né, que é a experiência do usuário, que basicamente é sobre você trabalhar com botões, cores dos botões, a disposição que os botões estão, uma barra de carregamento, é melhor uma barra ou é melhor um círculo. Então, isso aí causa uma experiência boa para o usuário e faz com que ele navegue melhor pelo site que você construiu. Então, é interessante você ter isso. Embora tenha essa profissão de UX, que são pessoas altamente dedicadas para trabalhar com isso, se você tiver isso no seu conhecimento, vai te ajudar deveras, viu? Se você for trabalhar com back-end, aqui a gente tem algumas vertentes que você pode, que você precisa aprender. Vamos começar aqui pela linguagem de programação. Você precisa escolher uma, se for trabalhar com back-end. Eu coloquei algumas aqui que você pode escolher, existem outras, mas entre elas aqui eu coloquei o Python, o Java, o C Sharp, o Go e o Ruby, né, que são linguagens back-end. Eu particularmente eu prefiro Python, ainda mais porque lá no esse ano que a gente está vendo, ele superou o Java, você pode ver lá no Stack Overflow. Se eu lembrar, eu coloco o link aqui para você acessar. Então é uma linguagem que tem a comunidade já é muito grande, existem muitas pessoas que trabalham com Python, então eu gosto de linguagens onde existem muitas pessoas que trabalham com ela, porque você não fica desamparado, sempre vai ter alguém para te ajudar, alguém no Stack Overflow ou algum outro lugar. Embora hoje a gente está numa era da IA, então você acaba tendo ali as IA que te ajuda, tirar dúvida. Obviamente você não deve confiar 100% porque elas erram demais, então é só um assistente mesmo ali. Você precisa conhecer banco de dados. Por mais que você não trabalhe ali com banco de dados, você não seja uma pessoa que trabalha com banco de dados. O cachorro está latindo aqui. Você precisa conhecer sobre banco de dados. Então, aqui eu coloquei os bancos não relacionais e os bancos relacionais, que basicamente são o MySQL, o Postgres, e existem outros também aí na AWS também, eles têm o RDS deles lá, enfim, e tem o Dynamo, que é um banco de dados não relacional do AWS, que o relacional você trabalha basicamente com tabelas e não relacional você trabalha com documentos. Ele parece muito com JSON, né? Não vou entrar muito a fundo. Uma outra coisa que você precisa conhecer para trabalhar com back-end é protocolo e arquitetura de rede. Então você precisa entender o que é um HTTP, o que são os protocolos, os métodos de entrega, né, que é o POST, GET, PUT, enfim, não vou entrar aqui muito no detalhe. Você precisa aprender um pouco disso. E tudo isso que eu estou falando é só o suco mesmo que você precisa aprender, porque existem muitas outras coisas. Mas você aprendendo isso aqui, você já vai mostrar que você não é uma pessoa totalmente noob, né? Não sabe de nada, né? E agora, se você escolher por trabalhar como full stack, na verdade eu não recomendo. E por que que eu não recomendo? Aqui. Então, eu não recomendo porque quando você vai trabalhar com tecnologia, geralmente você escolhe uma vertente que você quer trabalhar. Ou você quer trabalhar com front-end, back-end, com rede, até com o próprio DevOps, eu não sei porque ele também já é uma linha que você tem que entender um pouco de programação, mas vamos focar aqui mais no front-end e no back-end. Então, quando você se deslumbra por esse mundo da tecnologia, você escolhe uma área que você quer ir, ou front-end ou back-end. O full stack, eu não acredito no full stack júnior,
Talvez no Plano, no Siena, até tenha, embora você prefira um ou outro, mesmo que você trabalhe com os dois. Então, se você for júnior, que está começando, escolhe um front-end ou um back-end, e aí depois, com o tempo, você começa a estudar um pouco do front-end, um pouco do back-end, e você pode se tornar um programador ali full stack, onde você vai conseguir trabalhar tanto no front-end quanto no back-end. Inclusive, aqui no front-end, eu nem cheguei a comentar que existe alguns frameworks que você precisa aprender também, porque dificilmente hoje alguém trabalha, não comentei sobre essa parte aqui, dificilmente algum programador hoje trabalha no CSS puro ou no HTML puro. Sempre tem um framework ali, um Bootstrap, alguma coisinha, uma lib, para poder ajudar o programador. Então você precisa estudar um pouco também disso. Mas é importante você entender é, toda essa parte aqui de cima, né? Só voltando aqui no back-end, aqui já falamos. Então não recomendo você a querer trabalhar com full stack agora, né? Talvez no futuro sim, é interessante. Mas no começo não, porque não tem o menor sentido, né? Agora os conhecimentos gerais que você precisa aprender. Então se prepara aí. Conhecimentos gerais. Existem as habilidades hard skills, que basicamente são habilidades técnicas. Existem as habilidades não técnicas, que são as soft skills. E você já deu like no vídeo? Se está gostando desse conteúdo, deixa aquele like que ajuda o canal e também outras pessoas também vão chegar nesse tipo de conteúdo, né? Bom, aqui é o que você precisa aprender. Você precisa ter noção de Git, que basicamente é para trabalhar com versionamento de código. Você precisa ter... Deixa eu só ver como que eu estou aqui na telinha. Tá. Você precisa ter noção de HTML, que foi o que eu havia comentado. Você tem que entender sobre autenticação e autorização, que são coisas diferentes. Você pode estar autenticado num sistema, mas não ter autorização para navegar entre diversas páginas. Então são coisas diferentes, né? Embora você não vá ter, você pode ter uma autenticação e não uma autorização, porque uma depende da outra nesse caso. Você vai precisar aprender um pouco sobre API, que basicamente é uma forma de comunicação que utiliza o protocolo HTTP. Você precisa entender sobre ferramentas para poder utilizar essas APIs, que tem o Postman, tem o Insome que eu coloquei aqui. Estrutura de dados, você precisa ter um conhecimento sobre lista, pilhas, filas. Parece que você não vai trabalhar com isso, mas você trabalha muito, principalmente com listas e filas, trabalha bastante. Com pilhas, pode ser que sim, pode ser que não, mas listas 100% de certeza que você vai trabalhar, e com filas também, ainda mais quando você for se desenvolvendo mais. Precisa aprender sobre Linux. É bom você ter conhecimento trabalhando com terminal e também ter o conhecimento da interface. Precisa aprender sobre Docker, sobre o que é uma imagem, o que é um container. Vai precisar aprender conforme você for coisando, entre outras coisas, né? Então você vai precisar sempre estar estudando para poder se evoluir. Agora, o não técnico, né? Que seria basicamente onde você é demitido, né? Eu não sei se você já ouviu sobre isso, que você é contratado pelas suas habilidades técnicas e é demitido pelas suas habilidades não técnicas, né? Que é a falta de uma boa comunicação, que se você não tiver uma boa comunicação, não tiver resolução de problemas, não saber trabalhar em equipe, não entender sobre organização de tempo, não tiver um aprendizado contínuo, não tiver eu escrevi errado aqui, né? Pensamento crítico, pensamento sistêmico, né? Liderança. Então, são habilidades que te demitem. Por quê? Você não se dá bem com o seu chefe, você não se dá bem com a sua equipe, é atrapalhado, não sabe comunicar, a comunicação é um pouco falha. Então, isso aqui acaba te demitindo, né? Agora, o bônus do LinkedIn. O LinkedIn, o que você precisa? Você precisa ser visto. Você precisa ter um perfil completo com foto. E o pulo do gato, detalhar as experiências. Esse aqui eu vou para um pouco mais. Bom,
esse é o sumo do vídeo. Quando você cria o seu LinkedIn, o que eu vejo principalmente nos iniciantes, quando você não tem experiência, a pessoa não coloca os detalhes do que ela faz na empresa. E isso é ruim, porque quando um recrutador vai olhar o seu LinkedIn, ele vai olhar as suas experiências anteriores, o seu cargo, e se você coloca o que você fazia lá, tipo, não precisa colocar todos os detalhes, mas você precisa colocar mais ou menos o que você fazia. Por quê? Porque ele vai entender que você trabalhava lá com um banco de dados. Mas o que você fazia no banco de dados? Você usava o ORM? Não usava? Que tipo de banco de dados? Então você precisa detalhar lá o que você precisa, o que você fazia, o que você não fazia. E se você falar assim, eu não tenho experiência com TI ainda. Então, as suas outras experiências, seja que você tenha trabalhado no mercado ou qualquer outra coisa, você pode colocar o que você fazia ali, tentando dar ênfase à vaga, como organização de tempo, uma boa comunicação. Isso é importante você colocar. E se você está aí no começo da sua área de desenvolvimento e não sabe por onde ir, tá no começo, na descrição do vídeo eu deixei um link do e-book, eu deixei um template de currículo. Para você que ainda não tem o seu currículo e quer construir um currículo que possa te ajudar, deixei aqui no link da descrição. E para poder te ajudar a entrar na área e realmente começar a trabalhar. Vou deixar no card aqui outros vídeos que podem te ajudar a entender o mundo da programação. E o vídeo está terminando por aqui, espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Beleza? Até mais.